Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E quando chega ali no final da gravidez, a gente fica super confuso em relação aos líquidos que podem aparecer na nossa calcinha. Corrimento, xixi, líquido amniótico, tampão, afinal qual que é a diferença entre eles? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso me ajuda demais a divulgar o canal. E aproveita também, se você não é inscrito, já clica no botãozinho aqui embaixo e se inscreve para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E vamos começar já falando do líquido que é mais comum e também o mais fácil de identificar aí no final da gravidez, que é o xixi, a urina. No final da gravidez, a barriga está muito pesada e todo esse peso acaba sobrecarregando a musculatura do assoalho pélvico, que são os músculos ali responsáveis por segurar o xixi. Então é comum que as gestantes aí no terceiro trimestre geralmente comecem a ter alguns escapes de urina sem perceber. É uma situação super desconfortável, mas a urina é um líquido que é fácil de ser identificado, porque ela tem uma cor clarinho, um amarelo clarinho ali, e também ela tem um cheiro muito característico de xixi. Então, na dúvida, a primeira coisa que você deve fazer é cheirar esse líquido para ver se é urina ou não. Outro líquido que pode aparecer na nossa calcinha é o corrimento. Já tem até um vídeo aqui no canal falando só sobre corrimento na gravidez, mas o que acontece é que é muito comum ocorrer um aumento da secreção vaginal ali do corrimento no segundo e no terceiro trimestre de gravidez. O corrimento é uma secreção mais densa, mais viscosa, geralmente ele é transparente ou pode ser também de uma cor assim mais branquinha e ele normalmente não tem cheiro. E geralmente essa é a secreção que deixa as gestantes mais em dúvida. Outra secreção que pode aparecer é o tampão mucoso. O tampão mucoso é uma camada de muco que fica acumulada no canal cervical e ele fica fechando ali o canal cervical como se fosse uma rolha. E aí quando vai chegando próximo da data do parto, esse tampão ele é liberado. O tampão ele é uma secreção grossa, geralmente amarelada ou pode ter até ali alguns raiozinhos de sangue e ele parece um catarro. Às vezes também ele pode vir numa coloração mais de borra de café. Porque que acontece? Na hora que ele é liberado, pode romper algum vasinho sanguíneo ali e liberar um pouquinho de sangue junto. Mas para você identificar bem, o tampão é uma secreção bem grossa, parecendo um catarrão assim. E por fim a gente tem o líquido amniótico, que sem dúvida é o líquido que mais preocupa as gestantes. O que acontece aqui com o líquido amniótico é que nem sempre a bolsa estoura, que nem naquelas cenas de filme, de novela, que estoura de uma vez e sai aquele mundo de água, né, no meio das pernas das mulheres. O que acontece é que às vezes a bolsa pode romper só um pedacinho dela, e aí esse líquido pode ir saindo aos pouquinhos e ser muito confundido com a perda de urina. Por isso que é muito importante a gente saber identificar o líquido amniótico. Ele é um líquido bem fluido, bem parecido com a urina, na verdade, só que é um pouquinho diferente. Ele é um pouquinho levemente ali, um pouquinho pegajosinho. E ele tem uma coloração que é assim, geralmente transparente, ou ele pode ser um amarelo bem clarinho e às vezes ele pode vir um pouquinho rosado, porque pode romper algum vasinho sanguíneo ali e sair ele um pouquinho rosado. Essas são cores normais do líquido amniótico. Esse líquido não tem cheiro e você percebe que é líquido amniótico saindo, porque é um líquido que fica saindo ali sem controle e também sem você fazer nenhum tipo de esforço, você tá perdendo esse líquido. Comigo aconteceu da minha bolsa romper antes de eu entrar em trabalho de parto, né? Na verdade eu acabei não entrando de fato em trabalho de parto ativo, mas eu lembro certinho assim que eu levantei de madrugada, fui ao banheiro, aí eu fiz xixi, né, normal. Daí eu deitei na cama. Quando eu deitei na cama, eu senti que a minha calcinha tava bem molhada. Eu falei, nossa, que estranho, eu acabei de esvaziar a bexiga, como é que tá molhada, né? E aí eu voltei pro banheiro e aí eu vi lá um líquido diferente, né? Vi que era um líquido, cheirei pra ver, vi que era um líquido sem cheiro. E ele era levemente pegajosinho, eu achei o meu meio pegajosinho. E ele não tinha, era uma cor diferente, não era cor de urina. E aí, né, eu já tava de 39 semanas, aí já falei, ah, isso aqui deve ser a minha bolsa rompendo. Então assim, quando acontece, a gente sabe. O problema é esses casos que rompe só um pedacinho e aí fica vazando de pouquinho. E aí é bom a gente analisar. Na dúvida, a gente sempre cheira, porque se for xixi, ele tem um cheirinho característico. O líquido amniótico é um cheirinho diferente e a situação em que ele sai é diferente. Geralmente, quando a gente perde urina, a gente espirrou, deu risada, fez algum esforço e aí, né, sobrecarregou aqui a musculatura do abdômen e aí fez com que perdesse essa urina.
O líquido não, o líquido ele vai saindo assim, sem controle, sem esforço nenhum. E aí você percebe que você fica ali o tempo todo com a calcinha ou com o absorvente molhado, fica ali constantemente isso acontecendo. E caso você suspeite que você realmente está perdendo o líquido amniótico, não precisa se desesperar, viu? Primeira coisa, você avisa o seu obstetra do que está acontecendo e aí você começa a observar se você tem algum outro sinal de trabalho de parto, como por exemplo as contrações ritmadas. E pode demorar um pouquinho, que nem no meu caso, eu esperei 8 horas e eu não entrei em trabalho de parto, não comecei a ter contração, meu colo não afinou, nada aconteceu. Mas se acontecer com você, percebeu que é líquido, avisa o seu obstetra e aí ele vai te orientar direitinho como que você deve proceder. Caso você vá ter o parto com o plantonista na maternidade e você não tenha esse acesso para poder avisar o seu obstetra, aí a gente indica que você espere ali em torno de umas 6 horas, pelo menos, né, para ver se tem algum sinal de trabalho de parto. Se nada acontecer, aí é bom ir até o pronto-socorro ginecológico, ir até o hospital para passar por uma avaliação médica e ver certinho como que tá a situação aí do seu colo, se tá dilatando, a vitalidade do bebê, para ver se tá tudo certinho. E vale lembrar que tem sinais de alerta em relação à coloração do líquido amniótico. Observa o seu líquido. Se ele começar a sair com sangue vivo ou começar a sair um amarelo escuro ou um verde meio esverdeado, esses são sinais de alerta e você deve ir imediatamente para a maternidade, porque pode indicar que estão ocorrendo complicações com o bebê, como por exemplo o mecônio, que é quando o bebezinho faz cocô dentro da barriga. Esses casos são casos urgentes e aí tem que ser feita uma intervenção o mais rápido possível. Então percebeu que seu líquido amniótico está com alguma dessas cores, corre para a maternidade. Então, recapitulando, como é muita informação, eu fiz uma tabelinha aqui para facilitar para vocês. É bom ter essa tabelinha guardada, porque na dúvida você consulta lá para poder te orientar direitinho. Então, a urina é um líquido fluido, amarelado e com cheiro bem característico. O corrimento ele é mais viscoso, denso, pode ser transparente ou branco e geralmente ele não tem cheiro. O tampão é mais um catarrão, né? Com aquela característica bem espesso, um líquido bem grosso, parecendo mesmo aí um catarro. E o líquido amniótico é um líquido mais fluido, sem cor ou amareladinho e também sem cheiro. Bom, espero que com essas dicas eu consiga ajudar vocês a identificar aí esses líquidos que ficam aparecendo na nossa calcinha no final da gravidez. Mas agora eu queria saber de vocês, por acaso você já confundiu aí algum líquido na gravidez? Já teve corrimento, ficou achando que estava perdendo líquido? Conta pra mim aqui nos comentários como que foi a sua experiência. E se você quiser saber mais sobre gravidez, é só clicar nesse link aqui para ver os outros vídeos aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, isso me ajuda demais. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!